Olá pessoal, hoje eu trouxe um exercício de modelagem matemática e a modelagem matemática está muito presente aí no meio da engenharia. A gente pode citar como, por exemplo, vibrações mecânicas, instrumentação e controle de processos, que são disciplinas aí, que acompanham a gente na nossa carreira acadêmica. E a modelagem matemática ela é uma ferramenta que permite você modelar um sistema físico utilizando elementos como massa, mola e amortecedor. E através dessas massas, a ideia é gerar equações de movimento, e essas equações de movimento elas vão servir para você aplicar outras ferramentas, como matriz de altos valores, altos vetores, dentre outras ferramentas, para você conseguir entender como esse sistema está se comportando. Por exemplo, em vibrações você utiliza esse sistema de modelagem matemática para você plotar as curvas do sistema, né, as curvas de oscilação desse sistema, e saber o que acontece quando você aplica um estímulo, uma força harmônica, uma força que não é harmônica. Ou seja, possui diversas aplicabilidades em diversas áreas da engenharia. Então hoje a ideia é resolver um exercício de modelagem matemática aplicado para sistemas de controle. Então, para dar início à solução, vamos entender o que se passa nesse esquema. A gente tem dois carrinhos de massa M1 e de massa M2. Esses carrinhos estão interligados entre si por um amortecedor C3 e por uma mola K2. O carrinho M1 ele desloca da esquerda para a direita, assim como também o carrinho M2 desloca da esquerda para a direita. O carrinho M2 ele está preso a uma mola K3 e essa mola está presa no suporte. Assim como o carrinho M1 está preso a uma mola K1 e essa mola K1 está presa também na outra extremidade do suporte. E a gente tem uma força externa F de T, uma força qualquer aplicada nesse carrinho, um estímulo F de T, melhor dizendo. E a gente tem um amortecimento C1 e C2 provenientes do atrito das rodas com o chão desse suporte. Ou seja, todo meio que é uma forma de perda de energia, ela pode ser considerada como um amortecimento. A gente vê isso dentro das algumas disciplinas de engenharia. Então, explicado como o sistema está se comportando, para realizar a modelagem matemática, o primeiro passo seria a gente realizar o diagrama de corpo livre para cada massa e aplicar a segunda lei de Newton. É basicamente isso. Vamos lá. Para realizar o DSL da massa 1, para as massas, podemos considerar que M2 é fixo e que só M1 está se movimentando. Isso é só para a gente determinar as direções da força. Então, M2 está fixo e M1 irá se movimentar. Beleza. Dito isso, a gente sabe que o deslocamento de M1 é da esquerda para a direita. Logo, quando o M1 desloca, o que acontece com K1? A gente traciona K1, ou seja, K1 estica, e a força de reação de K1 tende a puxar a massa M1 para trás. Então, temos aqui a força de K1. Beleza. Temos essa força também, que a gente já sabe a direção dela, que é uma força genérica e externa qualquer. Temos a força proveniente de C1, e a mesma é proveniente da força de atrito. Logo, essa força de atrito, a gente sabe que ela é contrária ao movimento. Ela aponta no sentido contrário do movimento da massa. Logo, temos nosso F de C1 aqui. Agora vamos analisar o que acontece com o amortecedor C3. Como eu disse, estamos deixando M2 fixo, e analisando só M1. Quando deslocamos a massa M1 para a direita, a gente comprime o amortecedor C3 e o mesmo responde com uma força contrária ao movimento, para cá, ou seja, é o nosso F de C3.
Analogamente acontece com K2. Quando você comprime a mola K2, a mesma tende a empurrar a massa M1 para o sentido contrário, ou seja, para trás. Então temos aqui também a força F de K2. E isso é igual ao mesmo sistema, mesma massa M1, vezes a aceleração, que está nesse sentido, porque o movimento da massa M1 está para a direita. Então, a massa 1 vezes x ponto 1. Esse x ponto 1, nessa grafia de derivada, né, ela sai das equações diferenciáveis que regem esse tipo de movimento. Quando você está deduzindo as equações de movimento, você utiliza lá as EDOs e você trabalha com aceleração partindo da segunda derivada da posição. Porque você aplica a lei de Hooke, substitui na equação da lei de Newton, deriva e aí sai essas acelerações. E não precisa preocupar, só manter x ponto. Beleza. Então agora iremos aplicar a segunda lei de Newton, né? Somatória de forças é igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu irei escolher uma direção positiva para a direita, justamente porque eu sei que a massa M1 ela desloca para a direita. Eu poderia escolher o sentido inverso, porém teria que tomar cuidado porque ocasiona erro o sinal do M1 x.1. Se eu inverter essa direção positiva, esse sinal vai ter que inverter. E isso pode ocasionar um erro lá na matriz. Quando a gente for falar da matriz mais à frente, a gente vai perceber que se a gente errar aqui na modelagem, a matriz vai ficar com um sinal errado. Então, é interessante colocarmos sempre para onde a massa está deslocando como positivo, para evitar esse tipo de erro e ter que prestar atenção em mais alguns detalhes. Então, vamos sempre assumir o lado positivo para onde a massa está deslocando, para evitar problemas. Então, realizando o somatório de forças aqui, temos para a direita como positivo, então apenas F de T é positivo, o restante é negativo, ficando menos F de K1, menos F de C1, menos F de C3, menos F de K2, tem que ser igual a massa 1 vezes x ponto 1. Agora é só descobrirmos quem essas forças, F de K1 e F de C1, F de C3 e F de K2, para a gente partir para a segunda massa. Então, pessoal, antes de representar essas forças, eu irei passar alguns pontos que serão extremamente importantes para a resolução desse problema e para qualquer outro problema que envolva modelagem matemática. O primeiro ponto é que a força nas molas, a gente utiliza a lei de Hooke para determiná-las. Ou seja, pela lei de Hooke, a força na mola é dada pela constante de rigidez da mola vezes o quanto a mola deformou. Já para força em amortecedores, a força do mesmo é dada pela constante de amortecimento vezes a velocidade que esse amortecedor ele é deslocado. E o outro ponto muito importante é que quando a gente tiver um elemento, seja mola ou seja amortecedor, quando formos escrever as forças que agem nesses elementos, e esses elementos eles estão fixos em duas massas, por exemplo, nessa situação, que são móveis, logo a coordenada que irá definir tanto a posição, ou melhor, a deformação desses elementos, deverão ser escritos considerando o movimento das duas massas. Como assim? Irei passar um macete que irá auxiliar muito na análise desse tipo de movimento, quando essa situação se prevalece. Então, pessoal, o macete é o seguinte: quando tivermos, seja uma mola ou seja um amortecedor, ambos irão se comportar da mesma maneira, que tivermos uma massa pressionando, ou melhor, comprimindo um lado da mola ou o amortecedor de um lado, e a outra massa também se deslocar na direção contrária e comprimir
a mola do outro lado, as nossas coordenadas ficarão positivas. Já quando tivermos uma massa que comprimir, seja uma mola ou seja um amortecedor de um lado, e a outra massa tracionar esse elemento, mola ou amortecedor do outro lado, ficará negativo. Como assim? Vamos entender essa convenção. Ela parte de um princípio de energia. Vamos pegar como exemplo o amortecedor C3. Se analisarmos a massa M1, o que ela faz com o C3? A massa M1 desloca da esquerda para a direita, ou seja, ela pressiona o amortecedor C3. Ela aperta o amortecedor. Então, ela adiciona energia de compreensão desse lado do amortecedor. Porém, a massa M2 se desloca da esquerda para a direita também. Ou seja, para esse lado do amortecedor, ele traciona o amortecedor desse lado. Ou seja, é como se a energia que eu ganhasse de compressão desse lado do amortecedor, eu perdesse porque eu tracionei do outro lado. A gente cai nessa situação. Uma massa comprime de um lado e a outra massa estica do outro lado. E essa convenção, pessoal, ela será aplicada quando a gente estiver trabalhando com um elemento, seja mola ou amortecedor, e o mesmo depende do movimento de duas massas, ou seja, quando ele estiver ligado a duas massas que estão se movimentando. Então vamos reescrever as nossas forças, que a gente vai entender melhor como que a gente aplica essa convenção. Então vamos lá, temos F de T, uma força externa qualquer, menos a força da mola K1, e aqui a gente percebe que a mola K1 depende só do movimento de M1. Então essa convenção não precisa de adotar ela. E a força dessa mola seria a constante de rigidez dela, seria K1, vezes a deformação causada pela massa M1, que seria X1. Beleza. Vamos prosseguir. Menos a força do amortecedor C1. Seria a constante de amortecimento C1 vezes a velocidade x.1. Beleza. Agora iremos analisar F de C3, que é a força do amortecedor C3. Aqui temos a nossa situação que será utilizada a convenção, porque o movimento de C3 depende tanto da massa M1 quanto da massa M2. Então, a ideia é escrever as coordenadas de velocidade dependendo da massa 1 e da massa 2. Logo, seria menos C3 que multiplica. Aqui vai o primeiro macete, pessoal. Sempre escrever a primeira coordenada para a massa que estamos trabalhando. Nesse caso, como estamos trabalhando na massa 1, a coordenada que representa o deslocamento da massa 1 seria x1. Mas como se trata de amortecedor, de força de amortecimento, seria velocidade. Então seria x.1. Beleza. Agora iremos aplicar a nossa convenção. A massa M1 comprime o amortecedor de um lado. Beleza. E a massa M2 traciona o amortecedor do outro. Então seria essa situação. Negativo. X.2. Então, basicamente, aplicar a convenção seria isso. Ou seja, a mola M1 adiciona energia de compreensão de um lado do amortecedor C3. Porém, a energia que eu ganhei de compreensão de um lado, a massa M2 traciona o outro lado do amortecedor. É como se a energia que eu ganhasse de compreensão, eu perdesse porque eu tracionei o outro lado. A convenção parte disso. Vamos analisar a força da mola K2. Então seria menos K2 que multiplica. Percebemos que K2 também depende das duas massas, logo a gente vai ter uma situação muito parecida com essa. Primeiro macete, né? Sempre escrever a coordenada da massa que estamos trabalhando. Então seria x1. Beleza.
agora é analisar a situação que a mola está envolvida. Se percebermos, a massa M1 comprime de um lado a mola K2 e a massa M2 traciona o outro lado da mola. A gente vai cair nessa situação. Então fica negativo. Menos x2 é igual a M1 x.1. Pessoal, sempre que tivermos que escrever as forças nos elementos e os mesmos dependerem de dois deslocamentos de duas massas, a gente deve escrever essa coordenada, seja, por exemplo, para a mola, que é uma coordenada de posição, quanto para o amortecedor, que é uma coordenada de velocidade, em termos das duas massas. Que nem ficou aqui, em termos da massa 1 e em termos da massa 2. Então, reescrevendo essas forças de uma maneira mais usualmente encontrada, temos M1 x.1, passando em todos esses termos negativos para o outro lado da igualdade, a gente irá obter K1 x1 mais C1 x.1 mais C3, que multiplica x.1 menos x.2 mais K2, que multiplica x1 menos x2 é igual à força externa que sobrou do outro lado, F de T. Então, temos aí a primeira equação do movimento para a massa 1, pessoal. Logo, o mesmo procedimento será realizado para encontrarmos a segunda equação do movimento para a massa 2. Já realizei aqui o diagrama de corpo livre para adiantarmos. Então, o que acontece, pessoal? Quando a massa M2 ela desloca para a direita, ela comprime a mola K3 e a mesma estabelece uma força de reação no sentido contrário. Então está aqui F de K3. Já para o amortecedor C3, quando a massa M2 desloca para a direita, a massa traciona o amortecedor C3 e o mesmo responde com uma força de reação no sentido contrário. A mola K2 também responde na mesma direção da força do amortecedor C3, porque quando a massa M2 desloca para a direita, tracionamos a mola K2 e a mesma responde com uma força de reação nesse sentido, contrário ao movimento da massa. Já a força de C2 é a força causada pelo atrito, nela tem direção contrária ao movimento. E isso tem que ser igual a M2 x.2, que é a massa da aceleração da massa 2. Realizando o somatório de forças igual a massa da aceleração, considerei positivo a direção que a massa M2 está deslocando. Temos todas essas forças negativas, ou seja, menos F de C3, menos F de K2, menos F de C2, menos F de K3, igual a massa 2 vezes x.2. A ideia agora é reescrevermos quem são essas forças, analisando se cada componente, ou melhor, cada força dessa, depende de uma massa ou depende das duas massas. Aqui está a nossa convenção para nos auxiliar a identificar o sinal das coordenadas. Então vamos lá. Quem seria menos F de C3? Seria a força do amortecedor C3. Seria a constante de amortecimento vezes a velocidade em que C3 está se deslocando. Aí, se percebermos, C3 depende das duas massas. Então, deverá ter as duas coordenadas que relacionam as duas massas. E pelo macete, temos o seguinte: sempre escrevemos a primeira coordenada referente à massa que estamos trabalhando. Se estamos trabalhando com a massa 2, a coordenada que representa ela é o x2.
Mas como se trata de amortecimento, que seria constante de amortecimento vezes velocidade, logo seria x ponto. X ponto 2. Beleza. Agora iremos analisar a nossa convenção. Quando analisamos a massa M1, comprimimos o amortecedor C3, porque a mesma desloca para a direita. Mas quando analisamos a massa M2, a mesma traciona do outro lado. Ou seja, as duas estão em sentidos... Está nesse sentido, melhor dizendo. Então seria negativo. Menos a coordenada x.1. Beleza. Relacionamos a força do amortecedor C3 com as duas coordenadas, ou melhor, com as duas massas. Agora iremos analisar a força de K2. Percebemos que K2 também depende das duas massas. Então deverá ser algo parecido com isso. Então, menos seria a força de K2 seria K2 que multiplica. Sempre mantém a coordenada que estamos trabalhando. Seria x2, porque estamos trabalhando com a massa 2. E a coordenada que representa ela é x2. Agora iremos analisar se seria menos ou mais a outra coordenada x1. Se percebermos, será a mesma situação do amortecedor C3. Por quê? Porque a massa M1 comprime a mola de um lado e a massa M2 traciona do outro. Então, o que eu ganhei de energia de compreensão de um lado, eu perdi porque eu tracionei o outro lado. Por isso que fica negativo. Então, iremos manter a mesma coisa do amortecedor C3. Menos a F de C2, que seria a força do amortecedor C2. Esse depende apenas da massa M2. Logo ficaria a constante de amortecimento vezes a coordenada de velocidade que relaciona essa massa. Então seria x.2. Agora iremos analisar a força de K3. E percebemos que K3 também depende só da massa 2. Então a força de K3 seria a constante da mola K3 vezes a coordenada que relaciona a massa que está ligada a essa mola. Então seria x2. E isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a massa 2, a aceleração da massa 2. Agora iremos escrever isso aqui da forma mais usual encontrada, que seria m2 x.2. E iremos passar todos esses termos negativos para o outro lado da igualdade, ficando com mais C3 x.2 menos x.1 mais K2 que multiplica x2 menos x1 mais C2 que multiplica x.2 mais K3 que multiplica x2. Isso tem que ser igual a zero, porque eu passei todos os outros termos para o outro lado da igualdade. E é isso, temos a segunda equação do movimento. Então, tendo as duas equações do movimento, o passo agora é escrevermos essas equações na forma matricial. Então, pessoal, para ganharmos tempo, eu já simplifiquei as equações do movimento. Essas foram as duas equações do movimento que a gente gerou com os cálculos anteriores. Essa para a massa 1 e essa aqui para a massa 2, que eu chamei de equação 1 e de equação 2. O próximo passo que foi realizado, eu peguei a equação do movimento, a primeira equação do movimento, essa equação, e aí eu fui fazendo distributiva. Multipliquei C3 vezes x.1, C3 vezes x.2, K2 vezes x1, K2 vezes menos x2. Ou seja, reescrevi toda a equação e apenas realizei a distributiva aqui. Feito isso, o passo seguinte foi tirar todos os termos que tinham, ou melhor, todos os termos de coordenadas de acelerações e de velocidades em evidência. Tirei o x.1 em evidência, x.1 em evidência, por exemplo. x.1. Quem tem x.1 na minha equação? É o C1 mais o C3. Está aqui. Quem tem x.2 na minha equação? Seria menos C3.
Então eu fui fazendo isso para todas as coordenadas, velocidades e acelerações da minha equação. Não precisa de fazer isso, isso é só apenas uma forma para ficar mais simples a visualização para preencher a matriz de uma maneira mais rápida. O mesmo procedimento que eu adotei para a primeira equação do movimento, eu adotei para a segunda. Reescrevi a equação do movimento, multiplico fazendo distributiva nesses termos, e depois tirei em evidência os termos que tinham as acelerações, as velocidades e as posições. E aqui, mais abaixo, eu reescrevi as equações já simplificadas. Essa equação e essa equação, só para poder compararmos com a matriz. E essa é a cara da matriz, da forma matricial, melhor dizendo. Esse primeiro termo, temos a matriz de massas, ou seja, a matriz que relaciona a massa do sistema. Essa outra matriz, ela está relacionada à matriz de amortecimento. Está vendo que ela envolve o nosso vetor de velocidade. O outro termo é a matriz destinada à rigidez, que é chamada matriz de rigidez. E temos o vetor de posição que relaciona essa matriz. E, por fim, temos a matriz de forças. Então, essa é a cara da matriz, né, da forma matricial, que as equações do movimento têm como característica. Agora, só nos resta preencher com as equações do movimento na forma matricial. Então, vamos lá. Seria o seguinte. Quem tem x ponto 1 na equação 1? Seria M1. Quem tem x ponto 1 na equação 2? Não tem, é 0. Quem tem x ponto 2 na equação 1? Não temos, é 0. E quem tem x ponto 2 na equação 2? Seria M2. Então está aí a nossa matriz de massas. Analogamente, iremos repetir o procedimento para a matriz de amortecimento. Então vamos lá. Quem tem x ponto 1 na equação 1? Seria C1 mais C3. Quem tem x ponto 1 na equação 2? Seria menos C3. Agora, quem tem x ponto 2 na equação 1? Menos C3. E quem tem x ponto 2 na equação 2? Seria C2 mais C3. Está aí preenchida a nossa matriz de amortecimento. Agora iremos para a matriz de rigidez. Quem tem x1 na equação 1? Seria K1 mais K2. K1 mais K2. E quem tem x1 na equação 2? Seria menos K2. Menos K2. Agora, quem tem x2 na equação 1? Seria menos K2. Menos K2. E quem tem x2 na equação 2? Seria K2 mais K3. Preenchemos a matriz de rigidez. Por fim, iremos preencher a matriz de forças. Tem alguma força externa na equação 1? Tem essa força genérica F de T. Está aqui. Tem força externa na equação 2? Não tem, é 0. Logo, está aí preenchida na forma matricial as nossas equações do movimento. Detalhe, pessoal, dá para verificarmos se todo o equacionamento, desde o DCM, desde as equações do movimento, foram geradas de maneira correta. Para isso, basta tampar a diagonal principal
e verificar se os termos estão simétricos, ou seja, se um termo espelha o outro. Por exemplo, vamos tampar a matriz de massa e percebemos que temos do outro lado 0 e 0. Beleza, está correto. Vamos tampar a diagonal principal da matriz de amortecimento. Com isso, verificamos que temos menos C3 e menos C3. Então está correto. Analogamente, iremos fazer para a matriz de rigidez. Aí teremos menos K2 e menos K2. Logo, todo o equacionamento está correto. Se estivesse errado, provavelmente um sinal estaria errado, aí teria que olhar a direção que a gente escolheu para o deslocamento, se tinha algum cálculo errado. Ou seja, a vantagem da forma matricial é que você consegue ter certeza que todo equacionamento foi feito de maneira correta. E é isso. Terminamos aqui. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final. No mais, muito obrigado. Deixe o C, curte, comenta e compartilha. Se inscrevam no canal e deixem nos comentários sugestões de outros exercícios e possíveis melhorias para o vídeo. No mais, até a próxima.